Voltei novamente com mais um Sala de Entrevista. E para finalizar esse dia maravilhoso, que é o Dia da Mulher, eu não poderia deixar de convidar a minha nutricionista, a Graziela Cagliari, nutri, como eu digo, né? E grande influenciadora aqui de Gramado, porque tu conversa com muitas mulheres, né, Grazi? Seja bem-vinda ao nosso Sala de Entrevistas. Muito obrigada, agradeço o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. E sim, converso com muitas mulheres. Esse assunto de Dia da Mulher caiu muito bem para a nutrição, porque nutrição, né, saúde, beleza, enfim, combina com o nosso universo feminino. Porque as mulheres vão atrás de ti exatamente para isso, né? Porque a busca pela beleza, né? Não tem mulher que nunca foi numa nutri para perder uns quilinhos, para procurar a sua beleza. Mas eu queria falar sobre nutrição, porque nutrição é muito mais do que só emagrecer por beleza, né? E é isso que tu sempre fala nas tuas consultas, não é só o estético, né? É a saúde. Exatamente. Então, agora mais do que nunca, falar dessa questão de saúde é muito importante. E a questão da estética para a mulher é importante não só pela saúde física, porque sim, né, a gente estando acima do peso, ou enfim, obeso, não é questão de saúde mesmo. Então, o emagrecimento ele é mais do que estético. E principalmente pelas questões emocionais, né? Porque a gente sabe que uma mulher que está feliz, que se ama, que gosta do que vê, que se sente bem nas suas roupas, ela tem o seu sistema emocional, psicológico muito mais saudável. E hoje em dia, ter esse emocional saudável que mais conta, né? Principalmente nessa situação de pandemia, onde a gente viu que o emocional ficou extremamente abalado e as pessoas pioraram seu estilo de vida. A gente comer melhor, buscar mais saúde, buscar se amar faz toda a diferença. E tu tem toda uma conversa lá no teu consultório, né? Eu vou ter que contar que eu já fui consultar com a Grazi e ela conversa, porque não é só simplesmente passar o cardápio, a dieta, né? É uma reeducação alimentar e mental, né? Porque a gente tem que aprender o que estamos comendo, né? Não é só aquilo de... A Grazi sempre fala que não é aquilo de contar os carboidratos. Nunca, né? Eu trabalho muito com o desapego da dieta, desapego da balança, com conversas, né? A gente senta, tem uma conversa tão tranquila que às vezes o paciente acha que ele nem está em consulta, ele abre a vida dele para mim. Antigamente podia tomar um chimarrão, compartilhar um chimarrão, agora não pode mais, mas a gente compartilha muitas outras coisas. E a minha ideia justamente é que essas pessoas elas entendam por que elas estão fazendo e que elas mudem a sua vida como um todo, porque seguir um cardápio vai fazer com que momentaneamente, enquanto a gente segue o cardápio, a gente esteja fazendo alguma coisa certa, mas quando a gente para de seguir o cardápio, a gente talvez não sabe quanto que a gente está fazendo, né? Então eu ensino o meu paciente a ter liberdade, a escolher o que ele gosta de comer, a escolher as preparações que ele vai colocar no prato, a respeitar os limites do corpo e principalmente ouvir o que o corpo está falando, muito mais do que passar a dieta. Quando alguém me diz, Grazi, me passa um cardápio, eu falo, vai na internet e digita lá cardápio para emagrecer. Porque se teu problema é cardápio, tu pega na internet e segue, né? O teu problema não é cardápio, é o que te faz não seguir o cardápio. Que 99,9% das vezes são as questões emocionais que eu gosto muito de tratar. E agora na pandemia deve ter tido um aumento, né? Porque todo mundo ficou muito nervoso, a gente comeu, né, descontroladamente, principalmente nós mulheres, porque eu sou uma que fico nervosa como? Acho que a maioria das mulheres acontece a mesma coisa, né, Grazi? Exatamente, né? Por isso que eu tô batendo nessa tecla do emocional. Então, como a pandemia acabou desestabilizando muito o emocional das pessoas no primeiro momento, essas pessoas buscaram comer. Ficaram em casas trancadas, ansiosas, baixou a atividade física e elas começaram a comer. Mas, num segundo momento, todo mundo viu que não ia passar tão rápido o negócio e vamos tentar recuperar o tempo perdido, o prejuízo, né? Então, realmente, aumentou agora nessa leva, assim, pós-pandemia não, né? Mas pós aquele boom da pandemia. O primeiro estouro. Aumentou essa procura e o que eu mais estou feliz, aumentou a procura de pessoas em busca de saúde e qualidade de vida e não estética, porque antes 90% era estética e hoje eu atendo muito mais pessoas que buscam a saúde e a qualidade de vida. Grazi, hoje é dia da mulher, né? E a mulher procura beleza, então procura sempre a Nutri. Como é que tu te vê nesse papel, assim, nesse intermédio entre beleza e a saúde? Eu acho que as duas coisas elas andam juntas, porque beleza não é aquilo que a gente vê nas revistas, não é aquilo que a gente vê
na internet, né? Isso acaba confundindo muitas pessoas. Beleza é a forma como a gente nos vê, né? Como a gente se vê, como a gente se sente. Então a mulher, ela tem que se sentir bonita, ela tem que se sentir confiante e isso impacta muito na saúde dela. Porque se ela está se amando, se ela está se achando linda, maravilhosa, ela vai cuidar mais do seu corpo, ela vai comer alimentos mais saudáveis, ela vai praticar atividade física, ela vai tirar da vida dela as relações tóxicas. Então, a beleza está muito ligada à saúde. Não existe uma pessoa que seja completamente saudável se ela não tem amor próprio. E para ela se amar, ela tem que se achar linda do jeito que ela é. Com todas as qualidades, com todas as coisas ruins, mas ela tem que se amar. Grazi, vamos contar um pouquinho da tua história, porque eu conheci a Grazi lá no começo da carreira, né? E hoje tu cresceu muito. E tu é um exemplo, porque hoje, Dia da Mulher, não posso deixar de citar, eu trouxe mulheres empoderadoras aqui que acreditaram no seu talento, no seu trabalho, que se dedicaram. E tu foi uma, né? Porque quem pensa que Nutri não trabalha tá muito enganado, né? Nutri trabalha muito e eu fiquei muito feliz com esse convite, justamente de ser considerada uma mulher de empoderamento. Porque eu batalhei muito para isso, né? Eu tive vários problemas meus mesmo de autoestima, de peso. E isso me levou a trabalhar muito isso na minha vida e passar isso para as outras pessoas. Então, eu sou formada há quase 9 anos. E nesse período eu vim desenvolvendo várias especializações, cada vez mais, para tentar entender o que acontece com as pessoas, entender o que realmente afeta a saúde e o peso delas. Então, eu tenho hoje, estou finalizando, né, 5 especializações, entre vários outros cursos. E eu fui, de tempos em tempos, tentando entender, né, o que está dificultando esse meu paciente de chegar onde ele quer. Por isso que eu trabalho hoje bastante com a parte da psicologia, por isso que dentro do meu consultório eu tenho uma cozinha, onde a gente pratica culinária saudável. Antes da pandemia eu ensinava cursos de culinária saudável. A minha ideia não é formar chefes de cozinha, mas sim que as pessoas descubram a possibilidade de produtos que elas podem ter dentro da sua cozinha, né? O quanto de alimentos ela consegue produzir com ovos, como preparar um arroz integral que seja saboroso, porque as pessoas tinham muita dificuldade, né, de seguir a sua alimentação por não gostarem da comida que estavam comendo, mas principalmente porque elas não estavam sabendo fazer a comida, né? Exatamente. Então, nesses longos, nem tão longos 9 anos, né, que eu sou formada, eu consigo trabalhar hoje com a parte da psicologia, com a nutrição ortomolecular, com a parte da gastronomia, que são as partes mais importantes assim, para a gente conseguir incorporar os hábitos de vida saudáveis, porque eles não podem ser momentâneos, não podem ser por 3 meses, para o verão, para o casamento, para o aniversário, eles têm que ser para a vida. Sim, porque senão ficamos naquele efeito que a gente não quer, que é o famoso efeito sanfona, né? Que toda mulher odeia, porque cada efeito sanfona traz celulite, traz gordurinha. Tudo que a gente não quer. E tu falou sobre a cozinha, né? Isso é verdade. Tem outro ponto que as pessoas acham que dieta é muito caro. E não, né? Não, dieta... Comer saudável é... Exatamente. Na verdade, as pessoas elas têm uma ideia errada, porque elas veem, por exemplo, assim, um dos itens que eu uso muito na minha cozinha, que é a farinha de amêndoas, né? Até quando eu faço o curso de culinária básica, eu uso bastante. E as pessoas falam assim, mas a farinha de amêndoa não é básico. Não, para ti hoje o trigo é básico na tua cozinha, mas para mim a farinha de amêndoa é básica. Mas a farinha de amêndoa é muito mais cara. Só que as pessoas ainda não entenderam que o gasto do dinheiro delas não está na farinha de trigo que ela tem em casa, que ela vai trocar por farinha de amêndoas. Tá no brigadeiro que ela comprou daquela senhorinha que passou para vender na rua, tá na pizza que ela encomendou no final de semana, tá no hambúrguer, tá em todas essas coisas que no final das contas as pessoas não contabilizam. E os meus pacientes que gostam de calcular, eles já viram, todos descobriram que a gente economiza muito comendo saudável. Primeiro que o número de vezes que tu vai comer fora de casa, comer errado, diminui. A tua compra de arroz, feijão, salada, frutas, enfim, aumenta. E isso não é caro. Pode estar mais caro do que já esteve, mas tudo está mais caro, né? Porque as pessoas, mas o arroz está mais caro, o feijão está mais caro. Sim, mas a gasolina também tá, tudo tá. Então, é verdade, geralzão. E comida saudável, eu sempre falo, é aquilo que vem da terra, é aquilo que a natureza nos dá. Então, o arroz integral, preferencialmente, o feijão, as frutas, as verduras, o que tem de caro nisso? Agora, quando que se transforma em caro? Quando a pessoa quer comer as tralhas saudáveis, que eu sempre falo. Aí aquele biscoitinho fit lá, não sei das quantas, o chocolatinho diferenciado. Mas isso não pode ser regra, isso tem que ser uma coisa também que entra com uma frequência menor na alimentação. Daquilo que nos engana, né? Que a gente acha que é fit, a gente só tá se sabotando.
Exatamente. Daí a pessoa vai lá, comeria, então, 25 gramas de chocolate ao leite, mas ela comprou um chocolate saudável, ela come 200 gramas porque é saudável. Então, além de mais caro ainda, porque gastou com 200 gramas de chocolate, consumiu 5 vezes mais calorias, porque igual, gente, comida saudável também tem caloria. Grazi, e teve muitas mulheres, mulheres e homens, porque você atende também homens, né? Que te procuraram para aprender a cozinhar agora na pandemia. Eu sei que a cozinha tá fechada, mas teve esse aumento, porque todo mundo agora na pandemia aprendeu a cozinhar, né? Sim, teve bastante aumento na procura. Eu tenho dado bastante curso particular. Inclusive, eu incluo dentro da consulta do meu paciente algumas aulinhas de culinária. Então, as pessoas me buscaram agora na pandemia mais particular mesmo, porque estão em casa, né? Estão cozinhando mais. E aí, depois que se deram conta que já tinham engordado, que precisavam melhorar, tá, então vamos tentar cozinhar uma coisa saudável. E isso é muito legal, que eu já atendi família também dentro do consultório, pai, mãe, filho, filha, enfim. E isso reúne as pessoas, porque a comida reúne, né? Sim, é. E a parte mais legal, mais emocionante, é mostrar que a culinária sim reúne as pessoas, mas pode ser uma culinária saudável. A gente pode fazer um jantar saudável, a gente pode encontrar os amigos e comer uma coisa saudável. Não precisa ser sempre um negócio gordo, né? Ô, Grazi, e assim, para finalizar, uma das últimas perguntas, tu muda a vida de muitas mulheres, porque a mulher precisa dessa autoestima e muitas, eu tenho certeza que vão no teu consultório sem essa autoestima. Teve algum depoimento que tu possa contar que te marcou de uma cliente que mudou, que se tornou mais feliz, mais alegre por causa da alimentação, por causa do bem-estar, de se aceitar? Nossa, eu tenho tantos, mas tantos depoimentos, assim. Todos os dias eu recebo milhões de depoimentos. Milhões não, né? Todos os dias eu recebo depoimentos, recebo declarações. Então, todas as mulheres que eu consigo mudar um pouco, elas trazem uma lembrança muito positiva, né? Mas, assim, tem algumas histórias que são muito legais, por exemplo, de pessoas que estavam em trabalhos que não deixavam ela feliz, essa pessoa feliz, ou pessoas que estavam em relacionamentos de abuso. E quando a pessoa começa a se amar, quando essa pessoa começa a recuperar o amor próprio, a autoestima, ela se dá conta de que o que faz ela ficar daquele jeito, né? É aquela relação, a relação de trabalho, a relação de casamento, enfim. E aí, quando essa pessoa consegue se dar conta disso e se libertar, isso é o melhor, porque a gente tem que entender que as mulheres, elas são cada vez mais independentes, que as mulheres são fantásticas, que as mulheres são idealizadoras, que as mulheres são empreendedoras, e às vezes as relações fazem elas pensar o contrário. E aí, quando a gente consegue mexer em toda essa questão da autoestima, a pessoa consegue se dar conta que ela é foda mesmo, que ela consegue sim sozinha, e ela se liberta daquilo, e aí tu vê uma pessoa que era uma planta murcha e que vira, assim, uma flor linda e maravilhosa. Então, isso acontece muito, 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 muito. Então, essa é a parte mais gratificante para mim e acontece com frequência. Não tem um caso único que eu diga agora, porque se eu começar a falar, não paro nunca mais. São vários. E como é incrível, né? Como a alimentação pode mudar a vida de diversas mulheres, né? Na verdade, a alimentação muda a vida de todas as mulheres. Esse final de semana ainda recebi um depoimento de uma pessoa que me falou: eu depois que eu experimentei esse tipo de alimentação, eu não quero mais voltar para o que eu era antes. Aí eu falei, né? O gosto do alimento, ele não supera o sabor que tem da gente se sentir bem. Então não vale a pena. Quando a gente consegue realmente entender isso, a gente entende o sentido da coisa. Grazi, queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo hoje nesse dia tão importante. Então, mulheres, o que eu tenho para dizer é: não desistam, por mais difícil que seja. Tudo na nossa vida vai ser difícil, mas como mulheres, a gente sabe que a gente tem o poder de enfrentar o que a gente quiser. E a gente é muito forte. Nós somos guerreiras, a gente não pode desistir por pequenas pedras no nosso caminho, que vai ter em tudo. Se não é na comida, é no trabalho, é no relacionamento. E às vezes, nas questões alimentares, as pessoas acham que não é tão importante, que a gente tem que deixar para lá. Mas, como eu falei já várias vezes agora na entrevista, uma mulher que se ama, que se acha linda, uma mulher empoderada, ela faz tudo melhor, ela chega melhor nos lugares, ela se porta melhor, ela convence melhor as pessoas que o trabalho dela é bom, ela se sente mais forte, e nisso até o marido já começa a andar um pouquinho diferente, porque ele começa a ver que essa mulher, ela não é aquela mulher para baixo que ele estava deixando ela ultimamente, que ela é foda. Então não desistam, eu sei que é difícil, eu convivo com isso todos os dias comigo, com as minhas pacientes.
tentem. Quem consegue passar por tudo isso não se arrepende. Eu nunca vi alguém que depois que mudou totalmente seu estilo de vida voltou para trás. Então vale a pena. E como é que as pessoas podem fazer para te encontrar, para mudar de vida e seguir esse conselho maravilhoso que tu deu agora? Então, vocês podem me seguir nas redes sociais, que é o Grazi Nutri, Grazi com S, tá? Para vocês me encontrarem. Vocês podem também me mandar um WhatsApp no 549-9980-5566. Então, essas formas, vocês podem me mandar uma mensagenzinha, a gente troca uma ideia. Tô com uma promoção de Dia das Mulheres, o mês da mulher, né? O mês da Quem mulher. quiser participar dessa promoçãozinha, são 4 semanas de desafios. Começa o mês inteiro, não tem data, valendo março inteiro. Olha só, então não dá para perder. Vamos aproveitar essa oportunidade. E, claro, se você gostou dessa reportagem, compartilhe. Lembre-se de curtir a Web TV Serra e vai lá no Instagram e segue a Grazi Nutri também, porque ela sempre dá dicas maravilhosas. Isso aí, agradeço mais uma vez, né, vocês terem me chamado, ter a oportunidade de falar desse assunto que eu amo e que eu acho que todo mundo merece ouvir. Grazi, muito obrigada por vir até aqui. E a sala de entrevistas encerra por hoje, mas daqui a pouquinho já entra Amaranto aqui com uma homenagem para o Dia das Mulheres. Então a gente volta já já.